Leitura dos Escritos Sagrados do livro Evangelho do Céu, volume 5, O Grande Caminho. Mastigação prolongada. A medicina se equivoca ao recomendar alimentos de fácil digestão e incentivar a mastigação prolongada. Esse hábito, longe de ser benéfico, também enfraquece o estômago. Um exemplo disso é o gastropitose, condição resultante do próprio modo de vida humano. Quando alguém consome apenas opções de fácil digestão, mastigando-as demoradamente e, além disso, faz uso de medicamentos digestivos, seu estômago enfraquece gradualmente, perdendo o tônus natural. Como consequência, ocorre o relaxamento dos tecidos estomacais. Trata-se, portanto, de uma enorme tolice. Vou relatar uma experiência pessoal. Na década de 1920, o fletcherismo estava em voga nos Estados Unidos e seu idealizador, Horace Fletcher, afirmava que a mastigação prolongada era essencial para a saúde. Decidi experimentar esse método e, como a princípio me senti bem, resolvi adotá-lo. Contudo, após um mês, comecei a notar que pouco a pouco estava perdendo forças. Voltei então a mastigar como antes e logo recuperei a saúde. Isso demonstra que grande parte das teorias sobre nutrição contraria a realidade e, portanto, não traz benefício algum. Leite para lactantes? Tomemos outro exemplo. Lactantes com pouca produção de leite costumam ser aconselhadas a ingerir leite de vaca, o que é um completo absurdo. O nascimento de um bebê naturalmente desencadeia a lactação materna, fornecendo-lhe o alimento ideal. Se a produção de leite for insuficiente, há algum desequilíbrio que precisa ser identificado e corrigido. No entanto, a medicina não consegue determinar a causa exata do problema e, mesmo quando identifica um possível fator, não sabe como resolvê-lo. Por isso, os médicos japoneses recomendam às mães que bebam leite de vaca. Será que acreditam que o leite consumido passará diretamente da boca da lactante para os bicos de seus seios? Ocorre justamente o oposto. A ingestão de leite animal reduz ainda mais a produção de leite materno, pois atrofia as funções naturais do órgão responsável pela lactação. Máquina produtora perfeita. Alguns doentes espantosamente recorrem ao consumo de sangue animal como alimento. Em certos casos, isso pode até gerar um efeito momentâneo, mas a longo prazo enfraquece os órgãos responsáveis pela produção sanguínea, resultando no efeito oposto ao desejado. A anemia. Reflitam. O ser humano se alimenta de pão, arroz branco, vegetais verdes e cereais amarelados. E mesmo assim, seu organismo produz sangue que é vermelho. Isso demonstra o quão extraordinário é o corpo humano como uma máquina produtora, capaz de gerar sangue a partir de elementos que nada possuem dessa substância. Mas o que acontece quando alguém ingere sangue animal? É evidente que seu organismo não produzirá mais sangue por conta disso. Até as vacas, que se alimentam apenas de capim, produzem leite de excelente qualidade. Então, por que o ser humano não poderia produzir sangue adequadamente por meio de uma alimentação natural? Fica evidente que os erros da ciência da nutrição decorrem do fato de se basear exclusivamente em conceitos teóricos, ignorando os princípios da própria natureza. Na realidade, os alimentos que mais contêm os elementos essenciais para a nutrição humana são os vegetais. Não por acaso, monges zen budistas que adotam uma alimentação simples costumam atingir idades mais avançadas do que a média da população. O escritor inglês Bernard Shaw, notório vegetariano, viveu até os 94 anos, o que ilustra bem esse princípio.
Certa vez, durante uma viagem de trem pelo norte do Japão, sentou-se ao meu lado um camponês de aproximadamente 50 anos, com uma aparência corada e visivelmente saudável. Notei que de tempos em tempos ele retirava do bolso do paletó algumas folhas verdes de pinheiro e as mastigava com evidente satisfação. Diante da cena em comum, manifestei minha curiosidade e ele, com muito orgulho, contou-me que há mais de 10 anos sua alimentação se baseava exclusivamente nessas folhas. Ele explicou que antes era um homem bastante fraco e começou a consumi-las, após ouvir dizer que eram benéficas para a saúde. No início, não achava seu sabor agradável, mas com o tempo acostumou-se, graças a esse hábito, adquiriu uma saúde excepcional. Para comprovar sua vitalidade, desabotoou o paletó e exibiu a musculatura vigorosa do seu braço. Há algum tempo, um jornal publicou a história de um jovem que se alimentava exclusivamente de folhas de chá usadas. O próprio rapaz relatou o fato, demonstrando que casos assim não são tão raros quanto se poderia imaginar. Certa vez, quando escalei o Yarigadaki nos Alpes japoneses, espantei-me ao ver que a marmita do meu guia continha apenas arroz branco, que ele dizia estar saboroso. Ofereci-lhe alguns mantimentos enlatados, mas ele os recusou terminantemente. Mesmo assim, ele subia e descia a montanha diariamente, percorrendo um trajeto de cerca de 40 quilômetros com um fardo de mais de 40 quilos nas costas. Vejamos mais um exemplo, desta vez ocorrido há muito tempo. Hakuseki Arai, eminente confucionista, que viveu no período final do Shogunato Tokugawa, passou parte de sua juventude morando em um pequeno quarto sobre uma fábrica de tofu. Durante 2 anos, alimentou-se unicamente de bagaços de soja. Já mencionei que, buscando a cura da tuberculose, adotei por 3 meses uma dieta composta exclusivamente de vegetais, sem incluir peixes secos ou qualquer medicamento. Como resultado, recuperei-me completamente. A saúde dos trabalhadores da Manchúria é considerada extraordinária, a ponto de atrair a atenção de alguns cientistas ocidentais, que, segundo ouvi dizer, viajam até a região para estudar certos casos. Todavia, esses trabalhadores se alimentam apenas de 3 porções diárias de pão coalho, uma em cada refeição. O que dirão os nutricionistas a esse respeito? Todos esses exemplos demonstram quanto a ciência da nutrição se equivoca ao recomendar uma grande variedade de alimentos em cada refeição. O ideal é que essa diversidade seja a menor possível. Quando alguém consome repetidamente o mesmo tipo de comida, fortalece a atividade das funções orgânicas relacionadas à nutrição, de maneira semelhante a um profissional que, ao se especializar em uma única atividade, desenvolve maior destreza e eficiência. Acredito que, ao atingir os 90 anos, uma pessoa deveria seguir uma alimentação exclusivamente vegetariana e frugal, o que contribuiria para seu rejuvenescimento. É muito mais benéfico optar por uma alimentação natural e simples, em vez de consumir opções industrializadas ou refinadas. Isso porque os órgãos digestivos, ao processarem alimentos naturais, são estimulados a trabalhar com maior vigor na produção dos elementos essenciais à nutrição. Essa ativação digestiva favorece o rejuvenescimento, promovendo ao mesmo tempo mais saúde e longevidade. Há ainda um aspecto interessante sobre a alimentação. Os vegetarianos sentem mais calor do que aqueles que seguem dietas à base de carne. Embora o consumo de proteína animal gere uma sensação imediata de aquecimento, esse efeito é passageiro e em poucas horas essas pessoas voltam a sentir frio com mais intensidade. Esse fator explica a necessidade do uso de modernos sistemas
de aquecimento na Europa e nos Estados Unidos, onde a alimentação é predominantemente carnívora, tornando as pessoas mais sensíveis ao frio. Antigamente, os japoneses, por não terem o hábito de comer carne, suportavam baixas temperaturas com facilidade e não se preocupavam em construir casas com sistemas de proteção para o inverno. Os trabalhadores costumavam andar com as pernas descobertas do joelho para baixo, mesmo em pleno inverno, e as mulheres usavam apenas uma ou duas anáguas de algodão sob a saia, frequentemente sem meias. Hoje, no entanto, as japonesas vestem várias camadas de roupas de lã e, mesmo assim, tremem de frio. Outra consideração a ser observada diz respeito à atual vertente, que afirma que os trabalhadores do campo estão subnutridos e a recomendação para eles é aumentar o consumo de carne de peixe, aves e outros animais. Isso é um grande erro, pois uma dieta vegetariana fortalece significativamente o organismo, permitindo a realização de trabalhos pesados por longas horas sem causar cansaço. Por esse motivo, desde os tempos antigos, os lavradores japoneses, homens e mulheres, trabalhavam do amanhecer ao anoitecer. Caso passem a consumir mais produtos de origem animal, certamente haverá uma queda na produtividade. Nos Estados Unidos, a mecanização agrícola surgiu em parte para compensar a falta de resistência física dos agricultores. Portanto, se o consumo de alimentos de origem animal aumentar, será necessário o auxílio de máquinas no trabalho rural. Concluímos então que o vegetarianismo é a alimentação mais adequada ao ser humano. Há alguns aspectos a serem considerados na questão da alimentação. Embora os vegetais sejam a dieta ideal para os trabalhadores rurais, isso não se aplica a quem trabalha em ambientes urbanos, onde o esforço é mais intelectual do que físico. Para essas pessoas é essencial adotar dietas específicas para trabalhos mentais, muitas vezes competitivos. No Japão, a alimentação indicada é baseada principalmente em peixes e aves, dada a localização insular do país. A ingestão desses alimentos favorece a saúde do cérebro, tornando-o mais vigoroso e eficiente. Por outro lado, o consumo de carnes de outros animais tende a estimular o espírito competitivo, que inclusive pode se manifestar como um desejo de luta, o que é observável ao longo da história dos povos ocidentais. Foi graças a esse espírito competitivo que os povos ocidentais conseguiram impulsionar o desenvolvimento de sua cultura. Contudo, esse mesmo impulso de luta tem gerado guerras intermináveis, sendo uma das principais razões para a maior incidência de conflitos bélicos entre os países ocidentais quando comparados aos do Oriente. Em resumo, posso afirmar que o ser humano deve se alimentar naturalmente conforme sua necessidade e desejo, sem se preocupar excessivamente com nutrientes. Para os habitantes urbanos, é preferível uma dieta equilibrada com alimentos de origem animal e vegetal em proporções iguais. Para lavradores e pessoas doentes, a alimentação deve ser composta por 70% a 80% de vegetais, com apenas 20% a 30% de produtos de origem animal. Com esse tipo de dieta, junto à ausência de medicamentos, a saúde se mantém preservada. As teorias atuais sobre saúde e higiene humana não refletem a realidade, sendo uma grande perda de tempo e geradoras de maus resultados. Pobre humanidade civilizada. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença.